Já percebeu como algumas pessoas parecem ter um controle quase sobrenatural sobre o ambiente, sem dizer uma palavra? Elas não gritam, não imploram, elas simplesmente se retiram. E de repente, tudo muda. A energia se move. As pessoas começam a questionar, a correr atrás, a sentir sua falta. Agora, imagine se você fizesse o mesmo. Se parasse de reagir imediatamente a tudo, se escolhesse o silêncio em vez da resposta automática, o recuo em vez da explosão. O que você acha que aconteceria? É aí que mora o ponto. Quando você deixa de estar sempre disponível, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, o mundo ao seu redor entra em crise. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a controlar você através das suas reações, dos seus impulsos, da sua previsibilidade. Mas no dia em que você escolhe se retirar, o jogo muda. E aqueles que pensavam que conheciam você, percebem que não sabem absolutamente nada a seu respeito. Carl Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Pense nisso agora. Quando você se torna inacessível, quem realmente se desespera? Quem se irrita? Quem tenta provocar você só para arrancar alguma emoção de volta? Isso revela mais sobre o outro do que sobre você. E revela, principalmente, o quanto você ainda está sendo manipulado sem perceber. Você continua se doando para agradar, para manter a paz, para não perder pessoas que, no fundo, nunca estiveram de verdade com você. E a cada sim forçado, a cada resposta imediata, a cada reação emocional, você entrega um pedaço da sua energia. E no fim do dia, o que sobra? Cansaço, frustração, um vazio que você não sabe explicar. Mas eu te digo o porquê. Porque você está disponível demais para quem não merece nem um minuto do seu silêncio. Este vídeo não é sobre virar as costas para o mundo. É sobre escolher a si mesmo. É sobre aprender o que Jung chamava de individuação. O processo de se tornar íntegro, autêntico, completo. E esse processo começa quando você entende que o silêncio pode ser mais forte do que 1000 argumentos, que o recolhimento, quando vem da consciência e não da fuga, é um ato de poder. Então eu te pergunto agora, olhando nos seus olhos, por quanto tempo você vai continuar sendo controlado pelas emoções dos outros? Por quanto tempo vai reagir como um fantoche toda vez que alguém toca na sua ferida? Talvez seja a hora de cortar essas cordas, de se retirar, de se tornar um mistério. Porque quando você deixa de estar disponível, tudo muda. Você foi ensinado a estar sempre presente, a responder rápido, a agradar, a dizer sim, mesmo quando queria dizer não. Desde a infância, você foi condicionado a acreditar que seu valor reside na sua disponibilidade para os outros. Mas aqui está uma verdade que, talvez, ninguém tenha te dito com essa clareza. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, é uma prisão. E enquanto você continuar achando que precisa estar acessível o tempo todo, emocionalmente ou não, você será manipulado, drenado e esquecido assim que não for mais útil. Sabe por quê? Porque estar sempre disponível faz você parecer previsível. E tudo o que é previsível vira ferramenta. As pessoas passam a usar você como um botão de emergência emocional. Elas apertam quando querem atenção, alívio, validação e depois colocam você de volta na prateleira. Mas você não percebe isso, porque está preso na ilusão de que, estando presente para todos, alguém estará presente para você. Mas não funciona assim. Carl Jung
falava sobre a persona, essa máscara que vestimos para sermos aceitos, amados, reconhecidos. E é exatamente essa máscara que mantém você excessivamente disponível. Você diz que está tudo bem, quando está sufocando. Você responde às mensagens imediatamente, mesmo quando está exausto. Você se explica, se justifica, se defende como se devesse algo ao mundo. Mas a verdade é que, quanto mais você se coloca no palco dos outros, mais você desaparece do seu. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de autoabandono. É um jeito disfarçado de buscar aprovação, de evitar a rejeição, de tentar controlar a imagem que os outros têm de você. Mas esse controle tem um preço, e o preço é a sua paz. É a sua energia vital, sendo distribuída como se fosse infinita, quando, na verdade, ela é limitada, muito limitada. As pessoas que querem você disponível o tempo todo, na verdade, não querem você. Elas querem o que você fornece: validação, companhia, distração, conforto emocional. Mas quando você muda, quando você impõe um limite, quando você se recusa a reagir, essas mesmas pessoas se irritam, acusam, dizem que você está estranho. Não é porque você mudou, é porque você deixou de ser funcional para elas. E aqui está o ponto mais cruel. Quanto mais disponível você é, menos valor os outros te dão. Porque o que é abundante demais vira trapo emocional. Ninguém respeita o que não precisa conquistar. Ninguém valoriza o que está sempre ali. Então, pare e pense agora. Quem realmente merece o seu tempo? Quem merece a sua atenção, a sua presença, a sua escuta? Ou melhor ainda, quem merece a sua ausência? Mas antes de responder isso, precisamos entender uma coisa essencial. Por que reagimos tanto? Por que cedemos tão fácil? O que está por trás dessa ânsia quase automática de responder, justificar, agradar? A resposta está no que Carl Jung chamava de energia psíquica. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Porque a sua energia é tudo o que você tem. E se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, já clica no botão de curtir e se inscreve no canal. O seu apoio é muito importante. Obrigado. Jung não via a psique humana como uma máquina automática que reage a estímulos sem consequências. Para ele, nossa mente é como um sistema energético e cada pensamento, emoção e ação consome uma parte dessa energia. A questão é: você está escolhendo para onde sua energia vai? Ou está deixando o mundo decidir por você? Toda vez que você reage impulsivamente, você está desperdiçando energia psíquica. Quando você se defende de uma crítica que nem merecia atenção, quando responde a uma provocação só para provar que está certo, quando entra em discussões inúteis, quando tenta agradar quem não te valoriza, você está gastando sua força interior com o que não te nutre. E Jung era claro: aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você reage, mais você se amarra. Pessoas que vivem drenadas emocionalmente não são fracas, são mal direcionadas. E sabe o que acontece com quem vive exausto? Fica vulnerável. E quando você está vulnerável, você vira presa fácil. Pessoas manipuladoras, oportunistas e carentes emocionais sentem isso. Elas percebem que você não sabe guardar sua energia, que você reage a tudo, que está sempre tentando resolver o mundo, e se aproveitam. Jung dizia que uma psique saudável é aquela que sabe manter a energia dentro do sistema. Isso significa saber dizer não sem culpa, saber ficar em silêncio,
sem se sentir covarde. Saber observar antes de agir. Porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher quando e como agir. E isso só é possível quando você se conhece o suficiente para reconhecer os seus próprios impulsos. Quantas vezes você perdeu o sono por causa de uma conversa não resolvida? Quantas vezes passou horas remoendo o que deveria ter dito ou tentando entender por que alguém te tratou mal? Isso é energia sendo drenada sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que já deveriam ter morrido há muito tempo e alimentando dinâmicas que só existem porque você insiste em responder. A energia psíquica é como um campo de força. Quando bem guardada, ela gera presença. Você entra em uma sala e comanda respeito, sem dizer uma palavra. Mas, quando mal administrada, você se torna invisível, reativo, frágil, e o mundo não tem misericórdia para quem cede fácil. Portanto, comece a observar seus próprios gatilhos. O que faz você reagir automaticamente? O que faz você perder o seu centro? São exatamente esses os pontos por onde a sua energia escapa. E é aí que você precisa trabalhar. Não para se tornar frio ou indiferente, mas para ser seletivo, para ser soberano de si mesmo. E aqui entra uma das maiores revelações de Jung. Quando você conserva sua energia, você quebra as projeções que os outros colocam em você. E isso incomoda demais. Escreva nos comentários: eu decreto a minha soberania interior. Porque agora estamos entrando em um território sombrio, o da manipulação silenciosa. Na próxima parte, vamos explorar como as pessoas oportunistas se alimentam da sua energia e por que a sua indisponibilidade desarma completamente esses jogos. Prepare-se para olhar nos olhos de quem sempre te drenou, sem você perceber. Você pensa que está no controle. Acredita que suas reações são escolhas conscientes. Mas a verdade é mais obscura. A maioria das suas respostas emocionais é programada. E quem entende isso, manipula você com facilidade. O oportunista não precisa levantar a voz, ameaçar ou forçar situações. Ele apenas aciona os botões que você deixou expostos e você reage, sempre. Carl Jung chamou de projeção o mecanismo psicológico pelo qual as pessoas projetam nos outros o que não conseguem ver em si mesmas. Mas existe um outro lado desse fenômeno que poucos percebem. Enquanto os outros projetam em você, você também se torna o receptáculo dessas imagens. E quanto mais disponível emocionalmente você é, mais você vira uma tela em branco para essas projeções. Sabe aquele amigo que só te procura quando está em crise? Aquele parceiro que sempre precisa que você salve o dia? Aquela pessoa que te elogia, mas só enquanto você é útil para ela? Nada disso é por acaso. Eles não estão se relacionando com você. Estão se relacionando com a ideia de você, com o papel que você concorda em desempenhar. E por que você concorda? Porque você tem medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não acontece no grito, acontece no silêncio da culpa. Quando você sente que deve algo ao outro, quando você acredita que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa entender, mesmo que isso destrua você por dentro. E aqui está o ponto central. O manipulador não precisa controlar você. Ele só precisa que você continue reagindo do mesmo jeito. Mas quando você para de reagir, o jogo quebra. Quando você começa a dizer não,
a responder com o silêncio, a se retirar em vez de se explicar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que eles colocaram em você cai. E isso deixa as pessoas desorientadas porque elas não sabem mais quem você é. E pior, agora elas são forçadas a olhar para si mesmas. E nem todo mundo está preparado para isso. A sua indisponibilidade é uma ameaça, porque ela força o outro a confrontar o próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o ruído interno que ele não quer ouvir. E aí vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você está errado, mas porque você deixou de servir como um espelho conveniente. Jung dizia: não nos tornamos iluminados por imaginarmos figuras de luz, mas por tornarmos a escuridão consciente. Quando você se retira, quando você para de alimentar o ciclo, a sombra do outro começa a emergir. E isso é insuportável para quem sempre usou você como fuga. Mas e você? Você está pronto para lidar com o desconforto de ser mal interpretado, rejeitado ou até atacado por se proteger? Você está pronto para suportar o silêncio que vem depois da ruptura? Porque é justamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. E é sobre isso que vamos falar agora. Na próxima parte, você vai entender por que o silêncio pode ser a arma mais devastadora da psique humana e como ele muda completamente a dinâmica entre você e o mundo. O mundo moderno é barulhento. Todo mundo quer ser ouvido, quer responder rápido, quer vencer debates inúteis e provar seu ponto, mesmo que isso custe a própria paz. Mas existe um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam: o poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou da covardia, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. Aquele tipo de silêncio que não é ausência, mas sim presença amplificada. Jung via o silêncio não como um vazio, mas como um campo fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, você começa a observar. E observando, você enxerga padrões que antes passavam despercebidos, repetições emocionais, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem. O silêncio permite a lucidez, e a lucidez é perigosa para quem vive para controlar você. Você já notou como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde? Quando você não se explica, quando você simplesmente some. Não é porque sentem sua falta, é porque o seu silêncio tira delas o controle da narrativa. Enquanto você fala, você ainda está no jogo. Mas quando você silencia, você muda as regras. E isso desequilibra qualquer um que prospera na sua reação. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz. É o domínio sobre a própria energia. É a recusa em ser arrastado pela emoção alheia. É a escolha consciente de não entrar em batalhas que não valem o seu desgaste. Jung disse que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige esse distanciamento, porque só no silêncio você consegue escutar a si mesmo sem a interferência do mundo. Mas não se iluda, o silêncio tem um preço. Ele vai te afastar de pessoas que só te valorizavam pelo papel que você desempenhava. Vai te tornar incompreensível para quem só te via através das próprias projeções. Vai fazer você parecer frio, distante, arrogante. Mas tudo isso é reação de quem nunca quis lidar com a sua profundidade, apenas com a sua utilidade. E aqui está a dura verdade. Quanto mais você amadurece, mais seletivo você se torna com as suas palavras. Porque você entende que cada frase é um investimento energético.
E nem todo mundo merece acesso à sua verdade. Às vezes, o silêncio não é recuo, é soberania. É a linguagem de quem não precisa mais provar nada para ninguém. O silêncio é desconfortável porque força o outro a lidar com os próprios pensamentos, com o próprio ruído interno. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Você não precisa explicar a sua ausência. Ela se explica sozinha. E aqueles que se sentem ameaçados por ela revelam o quanto dependiam do seu desequilíbrio para manter o controle deles. Mas o silêncio mais poderoso não é o que perturba o outro. É o silêncio que reconstrói você por dentro. O silêncio que te conecta com algo além da aprovação externa. É nesse espaço interno, livre das demandas alheias, que você começa a recuperar sua energia vital, a se reconectar com a sua essência. E é justamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Porque não basta apenas cortar o ruído externo. Você precisa reaprender a usar sua energia conscientemente, a escolher para onde ela vai, onde ela fica e, o mais importante, onde ela jamais deve ser desperdiçada. É hora de aprender a ser seletivo com a própria alma. Não adianta entender tudo isso no campo intelectual se, na prática, você continua dizendo sim, querendo dizer não, respondendo a mensagens que te incomodam, participando de conversas vazias e mantendo relacionamentos que só existem por inércia. Consciência sem ação é apenas mais uma forma de auto-engano. A verdadeira transformação começa quando você decide, com firmeza, se tornar seletivo. E isso exige disciplina emocional. Indisponibilidade consciente não é ser frio, arrogante ou indiferente. É sobre não ser mais acessível para qualquer pessoa, a qualquer hora, por qualquer motivo. É sobre tomar as rédeas da sua própria energia, do seu próprio tempo, da sua própria paz. E isso começa em pequenas ações. Não responder imediatamente. Respirar antes de reagir. Sair de uma discussão antes de ser arrastado para o caos. Desligar o celular sem culpa. Dizer hoje não, dizer não me interessa, dizer não vou me envolver. Mas aqui está o mais importante. Você não precisa justificar a sua ausência. Você não precisa explicar o seu silêncio. Você não deve nada a ninguém além de si mesmo. E isso, para muitas pessoas, é imperdoável, porque quando você se recusa a se explicar, você tira do outro o poder de manter você dentro de uma narrativa emocional onde você é sempre o prestativo, o compreensivo, o acessível. Carl Jung entendia que todo processo de individuação passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo, e sim um isolamento sagrado, um tempo de recolhimento interior onde você reaprende a escutar a própria voz sem a interferência do mundo, onde você reconstrói a sua identidade, não com base no olhar alheio, mas a partir do seu próprio centro. Quer saber um bom termômetro da sua evolução? Observe quem começa a se afastar de você quando você fica mais reservado. Observe quem tenta provocar você quando você para de reagir. Observe quem acusa você de ter mudado quando você, finalmente, começa a se proteger. Estes não são sinais de que você está errado. São provas de que você começou a se libertar. Ser indisponível é desconfortável no início. Você vai sentir culpa, vai achar que está sendo egoísta, vai ouvir que está sendo muito duro, mas isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida sendo condicionado a se colocar em segundo plano. É natural que a mudança cause desconforto, não só em você,
mas em todos que se beneficiavam da sua versão antiga. A indisponibilidade consciente é o alicerce da autodeterminação. Quando você diz não para o mundo, você está dizendo sim para você. Quando você se retira de um ambiente tóxico, você está reafirmando que a sua paz vale mais do que qualquer falsa conexão. E quando você para de se explicar, você começa a ser respeitado, mesmo que seja por poucos. Mas nem todo mundo está pronto para esse tipo de presença, porque a sua ausência emocional vai expor feridas que eles não querem encarar. Vai revelar o quanto eles dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que vem a ruptura. E com a ruptura vem a dor, a solidão, o estranhamento, a sensação de que você está perdendo algo, quando, na verdade, você está apenas se libertando. Mas o que acontece depois disso? O que vem após o distanciamento? O que nasce do silêncio? Na última parte, vamos falar sobre isso, sobre o renascimento que só acontece quando você tem a coragem de ser mal compreendido, de ficar sozinho e de se tornar inteiro por conta própria. É hora de entender por que a solidão dos fortes é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando você deixa de estar disponível para todo mundo, algo profundo começa a acontecer. Primeiro, vem o silêncio. Um silêncio incômodo que parece gritar dentro de você. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo muito duro, se está perdendo pessoas que gostavam de você. Mas, aos poucos, esse silêncio se transforma. Ele começa a limpar, a acalmar, a curar. E aí vem a solitude. Mas não a solitude da ausência. É a solitude da presença total, a sua própria. A solitude dos fortes, a solitude de quem não se trai mais para manter os outros por perto. E naquele espaço onde antes havia confusão, entra a clareza. Onde antes havia ansiedade, entra a paz. Onde antes havia carência, entra um novo tipo de força, a força de ser inteiro em si mesmo. Carl Jung dizia que o processo de individuação, de se tornar quem você é de verdade, exige que você se afaste do coletivo, que você se desidentifique da máscara, que você caminhe sozinho por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo quando decide se tornar indisponível. Você não está fugindo do mundo, você está voltando para si mesmo. É neste ponto que você deixa de ser um reagente e passa a ser um criador. Você deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar a sua realidade de dentro para fora. As pessoas que se sentem incomodadas com a sua ausência, elas revelam que nunca quiseram você. Elas queriam o papel que você desempenhava. E agora que você não serve mais, elas não sabem o que fazer com você. E isso é libertador. Você vai perder pessoas, mas vai se encontrar. Você vai se afastar de lugares, mas vai se reconectar com a sua essência. Você vai se tornar mal compreendido, mas finalmente você vai começar a ser respeitado. Porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, você se torna valioso, raro, inesquecível. E não se iluda, este é um renascimento, um novo começo, o start de uma vida onde você não está mais disponível para migalhas emocionais, para joguinhos mentais, para vazios disfarçados de afeto. Agora, você só aceita o que ressoa com a sua paz, com a sua verdade, com a sua inteireza. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para esse novo caminho. Uma parte de você já entendeu que ser amado não significa nada, se para isso você tem que se abandonar. E que o verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo.
mesmo que isso custe ficar sozinho por um tempo. Agora, me diga nos comentários, você está pronto para ser mal compreendido, rejeitado ou até odiado em nome da sua liberdade interior? Você está disposto a pagar o preço de ser você? Se essa mensagem tocou você, se fez sentido, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e escreva mais um decreto nos comentários. Eu escolho a minha paz. Vamos ver quantos aqui estão prontos para essa transição. E não se esqueça, continue assistindo ao próximo vídeo. Ele é importante, muito mais do que você imagina. Te espero no nosso próximo encontro com a sua liberdade.